Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. É sempre muito complicado tentar definir datas. Complicado para não falar equivocado. Datas de início e de final. Seria possível, pelo menos, traçar um esboço de quando começou o Antropoceno e até quando ele está se estendendo? É possível se falar um pouco sobre isso? É possível, sim. Dentro da geologia, há já uma série de estudos, né? E há até ali mesmo uma certa divergência em saber onde começou, né? Então, na geologia, tem uma área que se chama estratigrafia, que justamente vai fazer estudos, né, nas camadas, né, do gelo, sobretudo em camadas rochosas, onde eles tentam identificar aquilo que chamam de golden spike, ou seja, encontrar algum resíduo, né, no tempo, que determina qual foi a atividade predominante naquele período, né? Então, no nosso período, desse período que chamaram de Antropoceno, qual que seria, digamos assim, que elementos seriam esses, né? E quando ele teria começado? E aí é que entra, então, uma série de divergências dentro da própria geologia, que vale a pena a gente pensar. E muitos já acreditam que o Antropoceno tenha começado já no Pleistoceno e na última era, o Holoceno, com, por exemplo, a descoberta do fogo, ou até mesmo com a invenção da agricultura, onde, ou seja, o homem já começa a impactar o sistema e a provocar algumas modificações no solo, na atmosfera, enfim. Aquilo que eu acho interessante para nós brasileiros, pensando no Antropoceno, e que faz parte já de estudiosos, é a descoberta, né? Ou melhor, a invasão da América no século XVI, né? E o século XVII. Segundo Lewis e Maslin, a descoberta ou a invasão da América foi impactante por quê, né? Porque quando os europeus chegaram aqui, existia na América do Sul provavelmente cerca de mais de 50 milhões de habitantes, né, de povos nativos. E dentro de um século, foram reduzidos a pouco menos de 6 milhões de habitantes. Então, obviamente, com esse impacto demográfico, houve até um certo tipo de crescimento de mantas vegetativas, o que acabou ocasionando a captura de carbono da atmosfera. E, né, segundo esses estudiosos, nós quase que ensejamos uma nova era glacial, né? Devido a esse genocídio que aconteceu aqui nas Américas, né? E, obviamente, depois de 1600, com as atividades vulcânicas e a própria extração da madeira no Brasil, toda a destruição da Mata Atlântica, né, voltamos a uma emissão maior de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas, então, olha que interessante, mesmo dentro já dos estudiosos, acham que lá no final de 1400, início de 1500, o Brasil, a América do Sul, é uma das datas assim, para a origem do Antropoceno. E, claro, assim, hoje as mais propagadas e adotadas pelos estudiosos são a Revolução Industrial, né, com a invenção da máquina a vapor, e os combustíveis fósseis, né, que propagaram, ajudaram com certeza, não só na locomoção, na transformação dos biomas, mas sobretudo uma emissão mesmo de gases de efeito estufa na atmosfera. E a última, assim, também muito propagada, é chamada Great Acceleration, que foi lá na década de 60. É um termo inglês que diz a respeito de uma grande aceleração, ou seja, além do crescimento exponencial, né, demográfico, também houve um consumo, né, jamais visto, né, não só de recursos naturais, mas até mesmo questões sociais. A gente tem aquela curva vertiginosa, assim, a respeito de consumo, de produção, de crescimento demográfico, de fixação de substâncias no solo, como fósforo, nitrogênio, pela agricultura, né? Acidificação dos oceanos, e são questões assim, que são bem, bem impactantes. E assim, é o que é mais vistoso, né? Se tivesse alguma inteligência, né? Se houver alguma inteligência, digamos assim, há milhões de anos adiante, né? E ela fosse capaz de identificar
as nossas atividades, eles indicariam, né? Provavelmente o início do Antropoceno foi no pós-guerra mundial, né? Que é possível encontrar substâncias radioativas, né? Até mesmo elementos químicos que não existiam na Terra e agora passam a existir, né? E coisas tecnológicas também, né? Talvez não teria uma placa-mãe, né, lá nessas camadas rochosas, né? Então essas seriam as datas, a respeito do início do Antropoceno. Ainda bastante controversas, né? E cada pensador, cada pesquisador acaba escolhendo uma ou outra e dando as suas motivações por que aquela data. Ok. E falando no perigo de datações, né? Vamos falar do mundo do porvir, do mundo por vir aí dentro do Antropoceno. Como é que foi a sua abordagem nesse sentido? Foi no sentido mais de denúncia? Você trouxe alguma coisa nova? Como é que foi isso? Na verdade, assim, o tema do fim aqui porque quando a gente começa a estudar antropoceno, olha, a gente está em perigo, né? Porque uma das coisas que está ligada ao antropoceno, essa implementação de monocultura, está ligada à extinção em massa de espécies, né? Hoje 60% já está em risco, né? Já consumimos 60% da biodiversidade do planeta e a tendência é aumentar, né? E tem-se, então, eminentemente, o risco de um colapso ambiental, né? De uma catástrofe. Então, muita gente começa a pensar no fim. Eu não tenho tanto medo de pensar essas coisas, porque a gente sabe muito bem que o tema do fim do mundo é um tema que está na religião, por exemplo. Quase todas as religiões têm, né, uma abordagem sobre o fim do mundo. Você tem nas mitologias, né, tanto os mitos de origem como em escatologia, já dão um pré-anúncio de que, né, como diria o antropólogo Lévi-Strauss, né, esse mundo começou sem a gente e provavelmente vai terminar sem a gente também. Então, a ideia do fim do mundo, ela está espalhada em diversas narrativas. E agora, com a ideia do Antropoceno, ela também faz parte do corpo científico, né? Então, a própria ciência está vendo, olha, né, se as coisas continuarem desse jeito, é provável que, né, talvez na lista, né, de animais em extinção, o homem seja provavelmente o próximo, né? Então, tem o fim do mundo. E é bem interessante, assim, porque, filosoficamente, aquilo que é minha tarefa fazer, né? A pergunta que eu faço qual o fim, né? De que fim a gente está falando, né? A gente está falando do fim de todas as coisas, né? Como uma espécie de um apocalipse cristológico, né? Segundo a tradição cristã, né? Vai chamar um momento do juízo final, né? Todas as coisas terão um fim, né? Enfim, ou se esse fim seria o fim de um determinado tempo, né? Não necessariamente o fim do fim. Então, seria o fim de um certo modo de viver, de um certo mundo, e se iniciaria, né? Se iniciaria um outro mundo. E aí a pergunta que assim, eu acho interessante colocar o que é que vem depois do fim, né? Isso seria o fim do fim, ou depois do fim a gente teria outras formas de vida, né, de mundo, né? Porque quando a gente olha mesmo dentro da geologia, você vê lá atrás que sempre houveram extinções em massa, né? Sempre houveram catástrofes, e depois, né, a vida novamente ressurgiu, né? Se teve uma multiplicação aí das espécies, né? Então, essa questão em relação ao fim, né? De que tipo de fim se trata. E a outra pergunta que filosoficamente acho intrigante é justamente a pergunta sobre o mundo. Então, de que mundo é que nós estamos falando? Quando eu digo fim do mundo, de que mundo? Que mundo está acabando, né? Será que é o mundo como um todo, né? Porque quando a gente olha para o lado, né, faz esse esforço de olhar para o lado, olhar para o outro, outros povos, né, a gente viu que muitos povos acabaram, muitos mundos já acabaram, muitos povos já conheceram o seu apocalipse, né? Então, a gente não pode ter a pretensão de que também o fim do nosso mundo seja o fim do mundo de todos, né? Embora o Antropoceno previa uma catástrofe, assim como ela é uma ação geológica, né? A catástrofe também é geológica. Mas isso não significa que o fim, né, do nosso mundo, da nossa maneira de viver, seja necessariamente o fim do mundo como tal, né? Eu gosto muito, né, de uma frase de uma pensadora antropóloga andina, a Marisol de la Cadena, ela fala, olha,
há muitos mundos dentro do mundo, né? Então a gente não pode ficar receoso, né? Ou, né, cheios de medo com a ideia de que o fim do mundo seria necessariamente um colapso total, né? Então, Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.